Olá, bom dia, pessoal. Vou ler aqui uma mensagem do livro Parábolas Eternas para iniciar a palestra de hoje. O que é o amor? Numa sala de aula, uma das crianças perguntou ao professor: Professor, o que é o amor? Ciente da importância da resposta que deveria dar a professora, aproveitou o intervalo para o recreio e pediu que cada aluno trouxesse no retorno algo que expressasse nele o sentimento de amor. Ao voltarem, a professora pediu que cada um mostrasse o que trouxera. Eu trouxe essa flor, não é linda? Disse a primeira criança. Eu trouxe essa borboleta. Vou colocá-la em minha coleção, disse o segundo. Eu trouxe esse filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é bonitinho? Disse a terceira criança. E assim as crianças iam mostrando o que tinham trazido, cada uma mais contente que a outra. Aí a professora notou no fundo da sala uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo, vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora então se dirigiu a ela e perguntou: Meu bem, nada? E a criança, ameaçando o choro, respondeu: Desculpe, professor. Vi a flor e senti o perfume. E pensei em arrancá-lo, mas fiquei com pena de matá-lo e deixei para trás. Depois vi também a borboleta, linda e colorida. Parecia tão feliz voando que não tive coragem de aprisioná-lo. Vi também o passarinho caído, mas olhei para o ninho e vi sua mãe olhando tão triste e resolvi devolvê-lo ao ninho. Portanto, trouxe o que não posso lhe dar: o perfume da flor, a liberdade da borboleta e a gratidão que senti no olhar da mãe do passarinho. Foi por isso que não trouxe nada. A professora agradeceu e deu àquela criança a nota máxima. O amor verdadeiro é aquele que trazemos no coração. Perfeito. Então, pessoal, bom dia mais uma vez aos virtuais, presenciais. Vamos fazer nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a nossa Mãe, Maria, a espiritualidade amiga que vem ter conosco, nosso mentor Chico Xavier e todos os espíritos abnegados que abraçam essa tarefa de amor aqui na Seara, irmão Chico. Agradecendo a espiritualidade que tem trabalhado conosco, nos fortalecido e amparado. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, unidos, conectados. Gratidão por todo o trabalho, por toda a oportunidade de estudo e aprendizado. Gratidão, Senhor, pelo dom da encarnação, por estarmos, Senhor, aqui, buscando cada dia mais melhorar. E com esses estudos, com esses aprendizados, nós nos propomos a cada dia trabalhar melhor, fazer melhor. Peço, Senhor, que envolva nessa prece, Senhor, nesses fluidos que desse ambiente emana, que esses fluidos possam ir de encontro aos corações que sofrem neste momento, aos nomes que ali estão nos cadernos de prece, aos nomes que estão nos nossos pensamentos, no nosso coração, a cada um aqui de nós, presente fisicamente e virtualmente, aos nossos familiares, os nossos irmãos de caminhada que estão afastados, e todos aqueles, Senhor, que neste momento se encontram com depressão, pensamentos suicidas, as mães, Senhor, que estão desamparadas, com perdas de filhos, todos aqueles que tiveram perdas e não estão conseguindo, Senhor, conviver, que as nossas energias possam de encontro a esses corações. E mais uma vez,
Te agradecemos e pedimos o amparo e a luz para nosso expositor da manhã de hoje, para que ele nos traga ensinamentos benéficos para a nossa caminhada evolutiva. Mais uma vez, gratidão, que assim seja. Valdir, você tem uma hora para falar para nós? Puxa, mas assopra, por favor. Pode vender. Nós vamos arrumar. Certo. Olha se está atendendo direito. Está bonito ali? Aí vem possível. Você. Esse é um milagre. Bonito aí? Não, Ok. Melhorou ou piorou? tá bom? Melhorou isso. Piorou. Está bonito aí? Gente, bom dia então para todos, né? Bom dia aqui aos presentes, aos online. Mais uma vez agradecendo a Jesus pela oportunidade, pedindo a Ele que nos ilumine e que nós possamos, como já foi pedido na prece, ter a inspiração, a orientação espiritual para trabalhar um pouquinho a força do exemplo. Esse assunto é bem interessante, a força do exemplo. Quer dizer, a força da vivência que nós fazemos diante da doutrina que estamos aprendendo. Só que eu tenho hoje aqui uma coisa assim, muito especial. Vocês sabem que dia que é hoje, né? Hoje é 2 de abril, né? Então, eu tenho uma certidão de nascimento aqui, ó. Vocês sabem que nasceu dia 2 de abril? Não sabe, não? Ah, sabe. Não sei, eu perguntei. Hã? Não, eu perguntei, eu quero a resposta. Foi o Chico Xavier? Hã? Respondeu a minha pergunta ou não? Como me perguntou? Hã? Então, foi. A certidão de nascimento que eu tenho aqui é exatamente essa. Ali não vai dar para ver direito. Certidão de nascimento. O que está escrito aqui? Certifique sobre o número 8, as folhas 49, do livro 1, Registro de Nascimento, encontra-se assento de Francisco de Paula Cândido, nascido dia 2 de abril de 1910. Eu não tem direito à hora, não, ficou apagado. Então, aí foi 1 hora. Nessa cidade de Leopoldo, do sexo masculino, cor morena, filho legítimo de João Cândido Xavier, de Dona Maria de São José de Deus. E é o nosso famoso Chico Xavier. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, foi o pseudônimo que ele arrumou. O nome dele era Francisco de Paula Cândido. Então, é o mentor da casa, né? E é o nosso querido amigo aí, de muitas instruções, de muitas orientações. Então, eu aproveitei o tema, esse tema é força do exemplo. Será que a gente teve aqui algum exemplo melhor que o do Chico? Difícil, né? Mas daí para lá só Francisco de Assis, Jesus, né? Então, pegando o exemplo dele aqui, eu peguei uma historinha que está nesse livro que chama Chico Xavier, Mediunidade de Coração. Esse livro aqui tem uma história que chama Chico, um cruzeiro é uma alegria. Quase quanto é R$1, né? Tá bem a proposta. Ele diz aqui o seguinte: todos os sábados, a partir das 14 horas, o nosso estimado Chico Xavier realiza, à sombra de um abacateiro, na Vila Pássaro Preto, o culto do Evangelho. Durante aproximadamente 40 minutos, vários companheiros, providos dos mais diferentes postos do Brasil, fazem uso da palavra da interpretação do texto evangélico oferecido à meditação. Quando Emmanuel sugere, o próprio Chico, sob a sua inspiração, enriquece os comentários com apontamentos de inestimável valor. Na segunda parte do culto, temos a distribuição de gêneros alimentícios, roupas e até mesmo dinheiro aos irmãos mais carentes. A ajuda financeira, em notas de
vou falar R$1, aqui está um cruzeiro, tá? R$1 é ofertada pelas mãos do nosso Chico, acompanhada de palavras de bondade e sorrisos de esperança. Certa vez, o distinto confrade, professor Henrique Ferreira, de São José do Rio Preto, observando que cada pessoa adulta recebia apenas um cruzeiro ou R$1, disse ao Chico: olha, Chico, está tudo muito certo. A reunião é uma beleza. Não entendo, porém, a doação quase insignificante em dinheiro. O que é R$1? Sem interromper o seu trabalho, o nosso irmão respondeu: um cruzeiro é uma alegria. A médio prazo, anula a revolta. A longo prazo, extingue a criminalidade. Que lição esplendorosa! Quantas vezes pensamos que são necessárias grandes somas para se fazer o bem? Quantas vezes acreditamos não ter com que auxiliar? R$1, uma alegria não tem preço. De fato, um simples gesto de simpatia pode ser a força capaz de impedir um problema de graves consequências. Não há marginais, existem marginalizados. Um pedaço de pão ofertado com bondade a alguém é uma mensagem de Deus. A necessidade, não raro, enchendo o furto e o crime. A fome é uma das principais responsáveis pelo desespero. Eis aí a resposta para quantos perguntam: o que vale um prato de sopa? De que serve uma simples moeda? Meditemos bem, portanto, porque ante o riacho, um copo d'água é quase nada, mas é dele que se espera a tarefa de mitigar. Na verdade, tem vários exemplos. E simples, que eu achei interessante, foi isso que eu trouxe. Exemplos simples, fáceis de ser aplicado. Dificilmente alguém não vai ter R$1 para oferecer. Não precisa ser R$1, não, pode ser 50 centavos. Dado com amor, com bondade, ele vai fazer um efeito muito maior do que uma cara virada, uma cara fechada, ou simplesmente um desprezo e, às vezes, até um xingamento. Então, esse exemplo é um dos que eu achei importante para o nosso dia de hoje, homenageando o nosso Chico e aproveitando para encaixar os exemplos, diversos exemplos que ele deixou dentro do nosso estudo de hoje, que está no livro do Martins Peralta, né? Estudando o Evangelho. Então, no livro, é o capítulo 38 do Evangelho, do livro, né? Estudando o Evangelho, do Martins Peralta, e ele tem um texto bíblico. Ele fala assim: vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós. Mas eu queria pegar assim, a referência bíblica. E até vai coincidir com um vídeo que a Cida me fez, só que não, sem mudar, não, mas está esse texto que está dentro do assunto, daquele assunto. Né? Por quê? Esse texto aqui, ele está dentro do lava-pés. Então, aqui, João capítulo 13, a partir do versículo 12, e o capítulo 13 é exatamente Jesus lava os pés aos discípulos. E isso aconteceu durante a Santa Ceia. Certo? Então, o que ele faz aqui a partir do versículo 12? Capítulo 13, 12, né? Partido. Depois que ele destapou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem o que eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Certo? Então, o exemplo que Jesus deu, já no momento final, lá na fase final da despedida dele, já, né? A ceia foi um momento da despedida, que fez parte desse processo aí. Então, dentro da ceia aconteceu muita coisa interessante, né? Teve vários acontecimentos dentro da ceia, durante, né? E o principal deles foi esse. Então, esse é o exemplo que Jesus deu. Na verdade, ele não dá um exemplo para que a gente lave os pés dos outros. O exemplo que ele dá é de humildade. E que a gente se comporte com as outras pessoas como se estivéssemos dispostos a lavar os pés delas. Então, você não precisa lavar propriamente. Você precisa se comportar com o sentimento de quem estaria disposto a lavar os pés daquela pessoa se fosse necessário. Então, o que vai prevalecer, o exemplo principal, é o da humildade. É o do bom sentimento que nós precisamos distribuir com as outras pessoas, uma compreensão, perdão, uma demonstração de amor, de melhores sentimentos. E aí sim, o Martins Peralva vem fazendo o comentário dele aqui, né? A influência do Espiritismo não se faz sentir apenas nos meios que eles são peculiares. A sua atuação salutar e construtiva, altamente construtiva, convém ressaltar, estende-se, sem dúvida, a outros ambientes, outros setores, outras esferas. A proposta, que é o segmento da proposta de Jesus. Só dentro do ambiente comum, familiar, só dentro do ambiente do centro, da igreja. É esse o exemplo que eu, aí o Peralva amplia. Não. E ele repete uma coisa que eu achei interessante, a sua atuação salutar e construtiva, altamente construtiva, convém ressaltar, estende-se, sem dúvida, a outros ambientes. Quais ambientes? A gente está na casa espírita, a gente se comporta de um jeito, né? E a gente vem, fica todo mundo bonzinho, humilde, todo mundo educado, até se preocupando com a saúde do outro, né? Com os problemas do outro, querendo ajudar, se oferecendo ajudar. Na semana que vem, né? No próximo domingo, se alguém chegou e falou que está com problema hoje, semana que vem a gente vai chegar e vai perguntar, e aí? Melhorou? Passou aquele problema? Isso é dentro da casa espírita. Mas e em casa? Na nossa casa espírita? Está sendo assim? Então, é aí que ele puxa a orelha ao Peralta. Certo? Porque muitas vezes nós agimos de um jeito diferenciado em cada lugar que passamos. E, às vezes, em nenhum deles a gente age como cristão, dando o exemplo cristão, ou seja, age com humildade. A gente, então, força uma humildade na casa espírita, é necessário esse forçar, que até parece falso às vezes, é necessário, porque é o exercício que a gente está fazendo para aprender. Por exemplo, quando você se esforça para demonstrar humildade na casa espírita, que aqui é a nossa escola, é o nosso exercício. Então, eu estou exercitando a humildade aqui para eu entender, aprender como é, mas eu preciso levá-lo para casa. Ou para casa que vai para a minha casa, para a minha vida, como extensão da minha vida, do dia a dia. Então, é isso que vai fazer com que o Espiritismo, com que o cristianismo cresça em outros ambientes por causa do nosso exemplo. Aí tem uma coisa assim, um pouco contrária, que muita gente comenta assim, meus filhos não são espíritas.
Meus filhos não foram para o espiritismo. Não tem que ir. Os nossos filhos precisam participar do culto do evangelho no lar, enquanto eles estão dependentes dos pais, estão sob a responsabilidade dos pais, eles devem, às vezes, até ser um pouquinho forçados a participar. Com um certo convencimento e tal, mas de preferência que eles participem do culto do evangelho no lar. Você participa? Mais ou menos. Hã? Não, em casa. No culto em casa. Participa ou não? Sim, né? Sua mãe pega pela orelha assim, leva e senta na cadeira ou não? Não precisa. Hã? Tem boa vontade? Tá, aí fica mais fácil ainda. Né? Então, aí com boa vontade fica mais fácil. Então, aí você pega os filhos, faz o culto do evangelho com eles em casa, força um pouquinho, né? Mas uma das razões, não são todas, tá? Essa é uma delas, que os filhos acabam não vindo para o espiritismo, primeiro, que cada um tem o seu destino, a sua vida, as suas expectativas, as suas necessidades, e acaba desviando mesmo do espiritismo. Mas não significa que desviou dos primeiros ensinamentos que recebeu. Porque eu, por exemplo, desculpe falar de mim, mas eu fui vicentino até os 14 anos. Então, hoje eu desviei, né? Desviei lá do catolicismo, lá de ser vicentino. Mas eu vim para o espiritismo. Eu não desviei de Jesus. Desviei por outras razões, não por essa, né? Então, é importante que a gente tenha isso, seja permitido ter continuidade. Mas é preciso observar qual a qualidade do espiritismo que nós estamos exemplificando em casa. Meu filho me chamou a atenção, mas no início, né, hoje eu não passo mais. Mas no início, às vezes, eu fazia alguns gestos, sabe? Sim, era automático, né? E um dia o meu filho me perguntou se eu estava aprendendo isso e ensinando. Né? Quer dizer, o que eu estava fazendo? Estava dando mau exemplo. Vocês não aprenderam isso, não. Não estava dando mau exemplo. Então, é preciso que a gente analise. Que tipo de espiritismo eu estou vivendo dentro de casa, através dos meus exemplos? Eu tenho gritado, tenho xingado, tenho falado palavrão. É coisa simples, não tem nada de extraordinário, não. Não tem que ser perfeito, não. Né? Todo mundo acaba dando deslizes na terra. Mas observar isso. Até que ponto esse exemplo pode contaminar as pessoas com quem vivemos e até que ponto pode fazer com que essas pessoas desistam do espiritismo porque eles veem dentro de casa um espiritismo completamente contrário ao que é pregado e ensinado nos livros. Então, esse é um dos pontos importantes para a gente observar, para depois ver, bom, meu filho não foi para o espiritismo, mas ele foi encontrar o caminho dele, ele continuou sendo uma pessoa de bem. A lição inicial valeu. Então, a lição inicial precisa ser dada. E essa vai ser dada de acordo com a crença dos pais. Mas o exemplo inicial, independente da crença, ele precisa ser dado desde o nascimento. De preferência até antes, né? Na concepção. Os exemplos de um bom comportamento cristão precisam ser dados desde a concepção e ao longo de toda a vida, especialmente durante a formação da criança, que é o espírito que está reencarnando. Então, esse espírito que reencarna, até os 7 anos, ele vai fazer todo o seu desenvolvimento no ambiente familiar. Ele é uma fita zerada, um HD novinho, que está pronto para receber as novas gravações dessa existência e que, dependendo das gravações, elas vão corrigir as gravações que ele traz do passado
que só vão aparecer a partir dos 14 anos, que é quando eles começam a sair da adolescência, caminhando para o adulto. E aí ele começa a entrar em sintonia com o passado dele. Mas se ter bons exemplos, boas orientações, boa formação até os 14, quando ele encontrar com o passado errado, ele vai corrigir automaticamente. Não, isso aqui eu não quero. Porque vem como intuição, às vezes como sugestão, às vezes como uma tentativa de imposição obsessiva de outros inimigos que estavam com ele lá do passado. E ele vai recusar. Ele vai ter acesso à droga, por exemplo, vai ter acesso aos vícios, acesso a uma série de coisas erradas que às vezes estão acontecendo no mundo. Ele vai recusar com quê? Ele teve uma boa formação. Ele tem acesso a coisas que ele já fez. Mas agora ele foi ensinado a fazer diferente. Mas o principal ensinamento é como nós, os pais, convivemos com o ensinamento do dia a dia com isso. Você queria falar o que aí? Você levantou o dedo. Ah, você era Vicentinho, tá vendo? Pois é. Não é mais não? Hoje não. Eu também não consigo. Acho que a gente continua sendo, né? Mas não vai mais para as conferências e tal. Né? Então, gente, esse talvez seja um dos principais receitos que a gente precisa dar. A gente precisa implicar, como ele falou aqui, no ambiente de trabalho, nos ambientes onde nós vamos, nós não sabemos quem são as pessoas com quem estamos nos relacionando no dia a dia. Você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se aquela pessoa um dia vai lá no centro e vê falando uma série de coisas. Né? Um dia eu entrei numa loja, eu fui trocar uma peça, a pedido de uma pessoa. Acho que era uma peça feminina. Não, acho que não, era. Eu cheguei na loja, eram umas 9h30, a pessoa que eu tinha que procurar não tinha chegado ainda. Aí falaram, tem que ser com ela mesmo. Ela não chegou ainda. Eu falei, então eu vou dar uma volta, na volta eu passo aqui. Ela já chegou, né? Aí eu fui e dei uma volta mais longa, com as outras coisas. Quando eu cheguei lá, 11h10 mais ou menos, a menina me atendeu e falou assim, ela chegou e acabou de sair, foi para o almoço. Aí eu falei, brincando mesmo, em tom de brincadeira, eu falei, nossa, aqui é bom para trabalhar, hein? Porque 9h a pessoa não chegou ainda, 11h já foi almoçar, beleza. Aí eu falei, então depois eu volto, porque agora não posso esperar mais, né? Quando eu saí, saí a porta da loja, que eu virei, a moça me chamou. Ela voltou aqui. Aí eu fui lá. Aí que eu olhei para a moça que eu tinha que procurar. Eu te conheço. Aí eu imaginei logo de onde. Você me conhece? Conheço. Eu assisti essa palestra semana passada lá no Dax. Aí eu liguei a campainha na hora. Né? Você já pensou se eu xingasse aqui? Aí você fala de paz, fala de paciência, fala de amor, fala de perdão, de compreensão. Depois você vai lá no ambiente de trabalho da pessoa que te ouviu, xingar ela porque ela atrasou, porque adiantou, não sei, tá? Por uma necessidade que você nem sabe qual é. E quando a gente chega e xinga, com tudo isso, são os exemplos necessários que estão embutidos no exemplo que Jesus deu, que não é simplesmente lavar pé. Lavar o pé é um símbolo da humildade que nós devemos ter diante das pessoas, do respeito que precisamos ter por todos, independente das condições, para que nós possamos divulgar a doutrina do Cristo. Então, é um exemplo muito maior nesse sentido. As pessoas veem os exemplos daqueles que seguem a doutrina, que seguem o Evangelho, que seguem, independente da igreja, independente do título religioso, do rótulo, a pessoa que segue com bondade, ela é observada, às vezes é seguida de longe,
E o exemplo dela pode influenciar muito nas pessoas. Nesse livro do Chico aqui, tem uma série de depoimentos de pessoas de outras religiões, inclusive de padres, falando sobre ele. Eles falam que não concordam, às vezes, com a doutrina que ele participa, mas que eles não podem negar a bondade dele. Eles não podem negar o exemplo de vida que ele deu e que vinha dando ao longo de toda a existência dele. Então, isso é muito mais forte do que uma doutrina falada, uma doutrina lida. Por exemplo, arrasta. Isso? Ele continua aqui, sim, né? Reformando-se pouco a pouco, à medida que vai compreendendo, sentindo e aceitando de coração a mensagem renovadora da doutrina, o espírito começa, muitas vezes, sem notar, a ser um elemento proveitoso ao meio onde vive. Então, o meio onde vive não é só no centro espírita, em qualquer lugar para onde ele vai. Né? Mas por quê? Reformando-se pouco a pouco. Então, nós estamos aqui, estamos levantando uma série de questões relativas ao exemplo, partindo do exemplo de Jesus. Né? Aí nós vamos exemplificar, nós vamos divulgar, nós vamos estender o exemplo de Jesus no nosso dia a dia. Aí, nessa primeira parte, a gente descobre se realmente tem umas coisas que eu não estou fazendo, não. Tem umas coisas que eu estou fazendo o contrário ainda. Aí você vai refletir. Ao refletir e descobrir que está fazendo o contrário, a tendência é mudar se realmente bem interessado em ser cristão. Né? Aí você vai começar a mudar. Aí ele fala assim, ó, reformando-se pouco a pouco, à medida que vai compreendendo, sentindo e aceitando de coração a mensagem renovadora da doutrina, o espírita começa, muitas vezes, sem notar, a ser um elemento proveitoso ao meio. Primeiro assim, a grandeza disso, mas vai depender de nós. Nós é que seremos nós seremos o quadro onde vai ser visto isso. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, você mudou. Você falava alto, você gritava, você xingava tudo, você apelava tudo. Agora você está mais tranquilo, mais paciente. Né? Você está mais compreensivo. Está com uma capacidade maior de perdoar. E isso influencia as pessoas. Né? E as pessoas observam. De uma pessoa me chamou, a gente disse, todo mundo fica falando assim, porque a gente eu vivi. E aí eu estou querendo falar disso, não estou querendo me exaltar, não, tá? Eu não estou cheio de erro ainda. Mas eu estou melhorando, devagarinho. Já melhorei antes de imagino que todos podiam melhorar também. Mas um dia eu almoçava num restaurante, no ambiente que eu trabalhava, eu ia todo dia eu almoçava lá. Um dia o dono do restaurante chegou para mim e falou assim, porque você participa de alguma seita, de alguma coisa assim, de algum religião? Sim, participo. Por quê? Não, porque tem duas pessoas que estão observando. Você e aquele moço que está lá do outro lado. Vocês são diferentes. O dono do restaurante, eu não tinha que conversar com ele. Você passava lá e estava no caixa, passava, perguntava, pagava, ia embora. O Steve falou isso. Então, por que você está falando isso? Porque vocês são diferentes. Porque, ó, eu já observei, eu nunca vi vocês reclamando nada com as meninas que servem. Vocês sempre facilitam aqui, por exemplo, o troco. Já vem com o dinheiro trocado às vezes, e às vezes já vem facilitando o troco. Nunca reclamou de nada aqui comigo, né? E sempre vejo vocês tranquilos.
que dá para perceber que há uma diferença. Aí eu falei com ele que eu era espírita, né? Que eu estava lendo, estava estudando espiritismo, e tinha uma proposta de mudar realmente, de me tornar uma pessoa melhor. Estava longe ainda, continuo longe, já passam uns 20 anos isso, uns 15, 20 anos, eu continuo mudando, continuo precisando mudar, né? Então, não é mérito nenhum eu falar isso, não é vantagem nenhuma, porque eu acho que isso é que é o normal. É obrigação nossa, né? Isso é o normal, é isso que tem que ser. A gente tem que ser tranquilo e tem que ser visto com simpatia pelas pessoas, não por nós, principalmente pela doutrina que nós estamos levando, pelo cristianismo que nós estamos vivenciando com as pessoas no dia a dia. É um exemplo. Aí ficamos amigos. E um dia eu procurei a pessoa que eu tinha indicado, eu fiquei curioso, né? Quem é esse outro cara? Quem é esse meu concorrente, né? Aí eu procurei o outro cara lá e fui conversando com ele. E, coincidentemente, esse outro cara era espírita. E realmente eu observei também ele, né? Uma pessoa tranquila, sorridente, alegre, né? Aí fui conversar com ele, ele era espírita e era lá do Blacos, lá de Belo Horizonte, né? E ficamos amigos também, passamos a conversar lá, ele frequentava a reunião de sexta-feira, ficamos amigos. Então, assim, aí eu comentei com ele, eu não sei se o moço lá tinha falado com ele também sobre isso, né? Eu comentei com ele. E ele realmente se demonstrou para mim uma pessoa sempre simpática, agradável. É isso, são coisas simples. Você fala assim, é a força do Espírito. Quem sou eu para exemplificar alguma coisa? Todo mundo pode exemplificar, precisa. Coisas mínimas. Se nós vivemos num ambiente simples, num ambiente que é a nossa família, nós vamos dar exemplo da simplicidade da família, no nível da família. Você não vai dar grandes exemplos, você não vai fazer grandes pregações em casa. Chega lá e pregar o evangelho para as pessoas, que às vezes não vão nem entender. Você vai chegar, às vezes, no ambiente de casa, que as pessoas ainda, às vezes, não estão atuadas, como você está aprendendo, você vai pregar reencarnação, por exemplo. Ah, eu estou admirado com a reencarnação. Né? Nossa, é muito bonito, explica muita coisa, explica assim, o detalhe da vida que a gente não tinha entendido ainda, com a reencarnação a gente explica tudo isso. Né? Aí você explica tudo isso. Mas aí eu sempre pergunto, por isso que a Cida fala que eu puxo a orelha, né? Eu sempre pergunto assim, todo mundo não acredita na reencarnação? Quem vem à casa espírita, começa a ouvir, começa a entender, começa a acreditar, não é? Certo? Mas a gente vive como quem acredita em reencarnação. Entendeu? Você acredita na justiça de Deus? Na bondade de Deus? Acredito, né? Todo mundo acredita, né? Essa resposta é fácil. Mas a outra não é tão fácil. Você vive como alguém que acredita na justiça e na bondade de Deus? Exatamente. Entendeu? Você acredita na imortalidade? Hein? É. Na hora das provas, né? Na hora de promover, a gente tem uma filosofia, na hora de vivenciar a filosofia que ajuda assim. Porém, hoje mais não. A gente ainda tem aquele momento de acordar ali e antes não, antes a gente ia naquela onda mesmo Que desespero, né? materialista, aquela coisa toda, e nem dava com fé de hoje em dia até é. Na hora que você não conseguiu administrar, depois a gente consegue fazer uma reflexão e se convencer que não é assim, da próxima vez. Isso. E aí tem aquele detalhe importante, que é o exemplo da humildade, né? Os estudos, eu errei. Entendeu? Pedir desculpa bastante. Essa expressão existe para isso. Me desculpa. Eu errei. Realmente, eu cheguei à conclusão que eu estava errando. Eu exagerei, extrapolei.
Desculpe. Se desculpe. Se desculpar é se perdoar. Se perdoar é dar-se a oportunidade de fazer de novo, para fazer direito, fazer certo. E isso aí faz parte. Então, o que faz parte do nosso dia a dia? Que pode fazer marcas profundas com simples palavras, simples comportamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Passou bem a noite? Todo mundo faz isso, cara, né? Em casa. Levante de manhã, encontre a pessoa em casa, ou às vezes na mesma cama, né? Bom dia. Passou bem a noite? Dormiu bem? Né? Ou na cama, ou lá no hora que encontra, né? Depois que levanta, né? Ou é aquele negócio que diz assim, e o café, está pronto já? Esse café está sem açúcar, esse café ficou fraco. Não quero. Entendeu? Antes do bom dia. Depois de quando falar bom dia, e depois falar do café que está fora. O café hoje está bom. Mas tá bom, tá bom. Entendeu? Gente, a gente está precisando disso. O mundo está uma tragédia. O ambiente astral, vamos dizer assim, do nosso planeta está muito complicado. Você vê pensamentos os mais desagradáveis, propostas as mais desagradáveis, exatamente contrárias à nossa realidade que a gente está aprendendo. Mas essas propostas, esses pensamentos, eles podem ser destruídos pelos nossos bons exemplos, pelas vibrações boas que mandarmos para o ambiente. Então, o ambiente vai ser carregado de nuvens pesadas. E nós mandamos nuvens leves de boas vibrações, de bons pensamentos, de orações. Aí a gente faz a oração, conversa com Deus sobre o nosso meio. Eu tenho insistido nisso. Vigiar e orar não é só uma expressão bonita que Jesus falou e que é fácil de guardar e que a gente pode repetir, pronto. Não. É muito maior do que isso. Orar é você conversar com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais e fazer acordos com eles, fazer combinações com eles. Pode fazer pedidos, pode fazer agradecimentos. Deus pode expressar os seus sentimentos, as suas dificuldades. Mas ao expressar as dificuldades, automaticamente a gente já pede alguma coisa em relação à dificuldade que está vivendo. Pode pedir força, pode pedir compreensão, pode pedir entendimento, pode pedir paciência, né? Direta e indiretamente. Mas nós não podemos esquecer que isso é a oração. A vigilância é a observação no dia a dia da resposta ao que nós pedimos. E essa resposta está relacionada com o nosso comportamento diante dos fatos que a vida vai apresentando para nós. E aí volta a mesma pergunta, né? Como estou me comportando diante das apresentações que a vida traz? Diante dos fatos, diante dos acontecimentos. O que eu tenho devolvido de coerência com aquilo que eu conversei com Deus? Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. Por que que eu falo isso com Deus? Porque eu confio em Deus, né? Porque eu sei que Ele é soberanamente justo e bom. Ok? E no dia a dia? Depois de ter falado de manhã, às vezes, né? Você levanta de manhã, lasca logo um Pai Nosso, que é fácil, né? Rapidinho, mas fala sem pensar. É preciso falar pensando. É preciso falar imaginando. Exatamente para gravar o que está escrito lá, o que você acabou de repetir, e ao aparecerem os fatos, lembrar. Seja feita a vontade de Deus. O que eu posso fazer para resolver? Com tranquilidade.
Essa é a parte da vigilância. Certo? Tem uma questão de doença, por assim, aquelas doenças surpresa, né, às vezes. As dificuldades do dia a dia todas elas estão relacionadas com essa conversa com Deus, seja feita a vossa vontade. A vontade inclui a permissão. Às vezes Deus não tem vontade que aconteça, mas Ele permite que aconteça por causa da nossa necessidade. Aí é preciso lembrar que nós falamos na questão de honrar o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Deus já está santificado. Quem tem realmente que santificar o nome de Deus? Ele ou nós? Como que nós vamos santificar o nome de Deus? Vivendo de acordo com a nossa fidelidade a Deus. Aí nós estamos santificando o nome. Mas como que normalmente agimos? Exatamente por causa disso. Certo? E aí vai. Você chega lá na outra, lá que também é muito comum, né? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Assim. Pronto. Não é uma proposta? É um acordo para fazer com Deus. Né? Tudo bem. É a oração. Perdoai as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas, os dívidas dos outros comigo. Ok? Oração. E a vigilância? E o vigiai? E o exemplo? E o comportamento? Como que é? Aí a gente aprendeu a mudar o Pai Nosso. Principalmente essa parte. A parte mais mudada. Por exemplo, então assim, perdoai as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aos outros. Então, para mim, imediato. Para o outro, eu vou aprender ainda. É uma mudança que nós fazemos uma mudança. Jesus falou assim. Certo? Não é assim? Então, vamos ser realistas nesse sentido. Fazer o melhor que nós pudermos. Não precisa ser perfeito ainda. Nós estamos no caminho da perfeição. Nós buscando o aperfeiçoamento gradativamente, nos ocupando em melhorar a cada dia, a cada momento, a cada expressão, a cada relacionamento, tendo os máximos e os melhores cuidados possíveis para não ofendermos aos outros. Para ter aquela capacidade de se ofender, peça perdão. Se perdoe, para que a gente possa caminhar. Então, isso acontece, de certo, a reforma, pouco a pouco, por ser o Espiritismo uma doutrina de autorresponsabilidade. Quando o homem começa a sentir a influência renovadora da terceira revelação, sente igualmente, simultaneamente, uma noção de responsabilidade irresistível que o faz iniciar logo a sua metamorfose íntima, principiando de modo especial a preocupar-se com o problema da exemplificação. A ocupar-se, né, com a questão da exemplificação. Então, essa metamorfose, essa transformação, essa mudança, ela vai acontecer na medida que vamos compreender. Vai virando uma obrigação para nós. Eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Eu não posso continuar assim. Eu estou aprendendo a ser diferente. Por isso, muita gente vai embora. Você vai estar doido ainda, não? Anda muito depressa. Então, olha só. Um dia, bem no início já, eu fazia uma tarefa lá na União Espírita Mineira, e tinha um rapaz na livraria lá, ele chegou para mim e falou assim, vou parar de ler livro espírita. Da livraria. Vendia livro.
não era necessariamente espírita, ele era missionário. Eu vou parar de ler esse livro espírita. Por quê? Porque toda vez que eu leio um livro desse aqui, ele me chama a atenção para mudar alguma coisa. E tem uma coisa que eu não quero. O que é? Eu fumo. E toda vez que eu pego um livro, acaba chegando em alguma coisa, dá um exemplo disso. Eu vou parar. Parar de ler. Não vou sair. Mas tem muita gente que vai embora por isso. Vai embora da casa, por exemplo. Ele deixou a doutora. Não, os vícios, né? Os defeitos. A gente tem defeito que às vezes já está incomodando. Só que tem um detalhe importante que a gente às vezes não percebe. É o fato de achar que tem que ser imediato. Não precisa ser imediato. É um dia de cada vez. O AA faz isso. Por exemplo, o AA é perfeito. Um dia de cada vez. Você xinga palavrão? Não, minha ninguém xinga palavrão. Tá, né? De jeito nenhum, né? Então, mas faz de conta, né, que xinga. Lembra de qual? Xinga palavrão? Um dia de cada vez. Precisa corrigir? Precisa. Tem filho, criança pequena, convive com criança, por exemplo. Estou dando o maior exemplo para ela, né? Então, precisa corrigir. Um dia de cada vez. Fume, bebe, joga, tem outros vícios. Corrija gradativamente. Faça um programa de correção e cumpra. Se preocupe com os exemplos que você está dando. Mas não é para ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Porque as pessoas, quando te virem, por exemplo, com um livro escrito debaixo do braço, ou mesmo com a Bíblia, elas vão falar que isso é falso. Que você passou uma vida inteira fazendo um monte de coisa errada, agora você pegou a Bíblia e está indo para a igreja. É o que a gente faz com os crentes. Né? Quantas vezes aí já se criticou os protestantes, os crentes, ou os evangélicos, né? Porque uma pessoa que bebeu, rolou no chão, vivia deitado na rua aí, de repente, ele pega uma Bíblia, ela vai para a igreja, pega uma Bíblia, põe uma roupinha arrumadinha às vezes, né? Um terno, uma gravata, tem uns que exigem mesmo que tenha o terno, a gravata, passa a fazer a barba, se cuidar, pega uma Bíblia, aí os obsessores encarnados, falso. Outro dia mesmo eu estava rolando na rua aqui dentro, agora está a Bíblia debaixo do braço, ali da igreja. Gente, isso é a mudança que precisa ser feita. Isso. Entendeu? Então, mas é isso mesmo. Quem não pintou e bordou? Quem não fez coisa errada? Quem pode? Lembra Jesus? Hein? Pois é. Então, por isso que não tem que preocupar com o que os outros pensam. Porque os outros pensam de acordo com a conveniência deles. Então, se eu faço uma coisa errada e vejo que alguém que fazia junto comigo parou, vai me incomodar. Porque eu começo a entender que eu vou ter que parar um dia também. Aí começa a incomodar. Incomodou, eu preciso inverter aquele processo. Eu preciso trazer aquela pessoa para o meu time de novo, para reforçar o meu time, que eu pedi. Entendeu? Então, não é para preocupar com os outros. É para preocupar em dar bons exemplos. Sem preocupação do que os outros vão pensar, do que vão falar, do que vão responder daquilo que você fez. Aí nós vamos conseguir fazer a mudança. Não pense que é o resto da vida, que nunca mais você vai poder fazer isso. Pense assim, não. Volta para só hoje. Um dia de cada vez. 24 horas. Só por hoje. Aí você vai, só por hoje, só mais hoje, só mais hoje. Será que daí uns dias você fala, nunca mais eu vou fazer, pronto, e já está consolidado. O contrário, não. Né? Então, é importante, é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. É nós e Deus. O compromisso nosso é com Deus. Nós, principalmente com a nossa consciência.
É a consciência que vai cobrar. Ela que vai julgar. É ela que vai condenar. E é ela que vai fazer com que nós voltemos em novas encarnações, em situações muito desagradáveis, como consequência do que nós mantivemos lá no passado. Então é isso que tem que prevalecer. A consciência. O que eu ando fazendo contra a lei de Deus? O que eu ando fazendo errado? Aqui eu firo a lei dos homens. Dos homens, né? Não. A lei dos homens está no Evangelho. É um corolário da lei de Deus. Um prolongamento da lei de Deus. Então, se não cumprir a lei dos homens, não vai conseguir cumprir a de Deus, não. Ela é muito mais rigorosa. Certo? Então, é preciso cumprir as leis. Todas. Dentro das nossas funções. Certo? Essas reflexões são importantes, porque isso faz parte dos nossos exemplos de vida. E aí nós vamos entender a força desses exemplos. Como que eles podem contaminar os outros e como que eles podem reforçar o nosso próprio comportamento. Porque um exemplo é uma vivência. Uma vivência é um reforço. Uma vivência é uma consolidação do seu aprendizado. Eu aprendi. Eu fiz e gostei. Foi bom. Agora eu entendi que foi muito melhor do que antes. Estou melhor do que antes. Estou sóbrio. Não estou dependendo mais disso ou daquilo para viver. Mas por quê? Porque primeiro eu exercitei, fiz um sacrifício, um esforço, e o esforço valeu. Eu não vou ler a mensagem toda, não, eu não ficar aqui até dia, né? Mas no finalzinho aqui, eu falo assim, transformando-se assim, gradualmente para o bem e para a luz, para o amor e para o conhecimento, o servidor do Espiritismo pode influenciar de maneira satisfatória a comunidade em que pertence. Beneficiar o ambiente onde a suprema bondade se situou. Melhorar a coletividade de que participe. Reajustar caracteres e aprimorar sentimentos de companheiros que lhe partilham a experiência evolutiva. Isso porque o exemplo, a força do exemplo, constitui a mais edificante pregação que o homem fiel a si mesmo pode realizar a benefício seu e do próximo. A palavra, embora culta e superior, pode ser esquecida. O bom exemplo observado e sentido permanece indelével na retina e nos repolhos conscienciais. Daí ter o mestre asseverado aos discípulos após lhes ter lavado os pés. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. E finalizando com um pequeno exemplo de Chico Bunda, eu ouvi, acho que foi o Haroldo contando que o Chico ia na feira comprar tomate, né? E pegava um tomate estragado e um bom. Né? E os curiosos, né? Mas você pega um tomate estragado? Isso eu tenho que pegar o estragado, senão se eu pegar só os bons, eu vou deixar só os estragados. Foi um bom exemplo. Eu nem fiz, eu só ouvi, né? Mas eu nunca mais tive tranquilidade de ir na feira comprar tomate sem lembrar. Eu até pego o estragado, tá não, esse estraguei que dá para tirar. Vou tirar esse aqui, vou levar esse aqui. É um exemplo, é uma força. E faz todo sentido. Então, tem coisas, se você conseguir pensar no outro, você combate o egoísmo. Elimina o egoísmo. E um pensando no outro, todos estaremos trabalhando pela felicidade de todos. A vida vai ficar mais leve. Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia para os nossos amigos aí, internautas, né?
a vocês aqui também presentes, e agradecimento aos nossos amigos espirituais também pelo momento, pela oportunidade de hoje. Jesus esteja com todos. Jesus amigo, neste momento, então, de agradecer, nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer pelas lembranças que temos hoje, de um grande exemplo de vida para nós, o nosso codificador, Allan Kardec, ou em Coríntios, Leão Denizar Rivaí, que no dia 31 de março foi lembrada a desencarnação dele. Hoje lembramos o renascimento do nosso irmão e amigo Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula Cândido. Estamos nessa casa que leva o seu nome e que certamente oferece a ele uma responsabilidade sobre muitas almas que por aqui circulam e que estão também analisadas, observadas e ajudadas. A esses dois grandes irmãos, ao nosso irmão Jesus e a todos aqueles que trabalham anonimamente nos nossos ambientes espirituais, deixando para nós as suas vibrações, os seus exemplos de amor, de compreensão, de simplicidade, de não vaidade. A todos eles, nosso agradecimento. E o agradecimento a esta casa, que nos oferece a oportunidade de estudo, de aprendizado, que oferece pequenos objetivos a serem atendidos como exemplificação dessa caridade cristã que é proposta pela doutrina dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por estarmos vivendo este momento, por podermos colaborar com a vibração positiva do nosso ambiente terrestre, por podermos compreender as doenças e as dificuldades que muitos dos nossos irmãos vivem nos mais diversos ambientes do mundo, porque ainda não compreenderam a necessidade dos bons pensamentos e bons comportamentos. A Ele, Senhor, as nossas orações. Ao Senhor, ao nosso irmão Jesus e a todos os outros, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão por todas as oportunidades que temos recebido. A tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Obrigado a Deus.